Olá, boa tarde. Segunda edição do Agricultura BR no ar. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro. Você vai ver nesta edição. Você vai saber sobre a produção da Argentina. Hoje teve divulgação de novo relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que revela que por lá há uma infestação de ervas daninhas em importantes áreas de produção. No Mato Grosso, os produtores de soja já se preparam para acionar o seguro rural. E olha, realmente deu resultado as decisões, as definições do novo presidente da Argentina, porque a área de milho por lá voltou a crescer. E no Brasil, o milho segue o seu bom ritmo no mercado físico. Bom, você tem aqui as informações do mercado físico, mercado futuro, tem previsão do tempo a partir de agora no Agricultura BR. A gente abre essa edição do Agricultura BR destacando o dólar, que mais uma vez opera acima dos R$4 aqui no Brasil. Na manhã de hoje, a alta já superava o 1%, moeda americana atingia R$4,04. Bom, e o dólar tem dado sustentação forte para os negócios com soja e milho no mercado físico brasileiro e também no mercado futuro nacional do milho. Vamos saber como é que estão os negócios com milho agora, R$4,05, portanto, alta mais forte no dia de hoje, vem com alta de 1,40% dólar comercial, portanto, em trajetória de alta nesta sexta-feira. E a gente parte agora para falar sobre soja, começando com a soja negociada na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos, para saber como o mercado reage nesta sexta-feira. Vamos aos números então da oleaginosa, que há pouco vinha operando em baixa aqui e continua operando neste campo negativo. Posição de janeiro não apresenta negócios no momento, tem os contratos negociados a $8,96 por bushel. Março cai 0,79%. E negocia soja a $8,75 mais 25 por bushel. A posição de maio vem a $8,75 mais 50, com alta de 0,84%. E a posição de julho de 2016 cai também 0,84% e negocia soja futura a $8,80 mais 75 por bushel. Bom, ainda hoje você vai ver os números das vendas e exportações de soja que foram definidos, foram divulgados ontem e apresentou um bom resultado para as vendas de exportação de soja nos Estados Unidos na primeira semana do ano de 2016, mas nada que trouxesse muito ânimo para o mercado. O assunto continua sendo soja, mas agora soja na Argentina, Juliana, porque por lá há infestação agora nas áreas de produção de ervas daninhas. É isso mesmo, essa informação foi divulgada ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Por lá, os produtores de soja, que já quase finalizaram o plantio, estão sofrendo com um aumento de problemas com ervas daninhas persistentes, principalmente a chamada caruru, também conhecida como bredo ou amaranto. Você acompanha as imagens dela aí na sua tela. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, isso pode estar ligado ao atraso no desenvolvimento vegetativo das culturas, fator que impede uma cobertura rápida entre as fileiras. Teriam sido as baixas temperaturas na primavera e o replantio tardio de áreas afetadas pelo granizo que adiaram o crescimento da plantação. Paralelamente a isto, é provável que os herbicidas tenham sido lavados pela chuva nas regiões onde o volume de precipitações em janeiro foi acima da média, favorecendo também a infestação das plantas daninhas. A boa notícia para eles agora é que o aparecimento desta planta, o caruru, indica um solo bom, uma terra fértil. Bom, enquanto isso, os trabalhos de semeadura ainda não acabaram na Argentina. Até o momento, o país conta com 96,5% de área cultivada, o que representa quase tudo da intenção de plantio, que é de 20 milhões e 100 mil hectares.
As chuvas no acumulado de janeiro em Mato Grosso do Sul mais que dobraram os casos de ferrugem asiática da soja no estado. Até o fim de 2015, Mato Grosso do Sul registrava 13 casos e agora já são 29 casos. O IAGRO alerta também os produtores do estado para outras pragas que podem prejudicar as lavouras agora. É o caso do percevejo e da lagarta da falsa medianeira. Agora, uma única boa notícia para o estado sul-mato-grossense no que diz respeito à fitossanidade das lavouras de soja é de que nesta temporada a lagarta Helicover parmígera foi controlada, que é uma boa notícia já que ela causou muito prejuízos nos anos anteriores. Bom, a gente vai continuar falando sobre as condições climáticas no Mato Grosso do Sul e também nos outros estados da região centro-oeste do país. Não é isso, Fabiano? É isso sim, Juliana. Vamos falar agora sobre o centro-oeste do país, porque as chuvas chegaram mesmo sobre vários estados. Mato Grosso tem regiões em que sofreram com seca e agora estão tendo muita chuva, excesso de chuvas. Mato Grosso do Sul, ontem mesmo, você vai conferir durante o programa de hoje, a ProSoja diminuiu um pouco a sua expectativa de produção já por conta de perdas relacionadas ao fator chuva no sul do estado. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo, como é que fica a situação para os produtores de soja em relação às chuvas no centro-oeste brasileiro. E quem responde essas perguntas é a Nadiara Pereira, que faz a sua primeira participação na Agricultura BR desta sexta-feira. Olá, Nadiara. Tem chovido bastante no centro-oeste. Aqui no Mato Grosso do Sul chove simplesmente todo dia, praticamente o dia todo. Como é que fica a questão da previsão do tempo? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Ainda a expectativa de muita chuva sobre o centro-oeste nesses próximos dias. Só que em Mato Grosso do Sul, as instabilidades diminuem um pouco. Agora a chuva mais intensa vai atingir o estado de Mato Grosso e principalmente o Goiás. Hoje Goiás vem recebendo já altos volumes de água e deve continuar chovendo muito. Então o solo já está encharcado e esse excesso de chuva que cai pode trazer transtornos aí, até como deslizamentos de terra e, claro, atrapalha as atividades no campo porque é muita chuva em um curto período de tempo. Sobre o estado de Mato Grosso, as chuvas têm favorecido o aumento da umidade do solo. Grande parte das regiões apresentam bons índices de umidade, que variam de 70% até 100%. E agora, nesses próximos dias, ainda há expectativa de chuva forte em todas as regiões. Algumas cidades aqui do centro e sul podem receber até 130 milímetros em 5 dias. A chuva forte continua também no próximo período, entre os dias 20 e 24 de janeiro. A chuva mais intensa se desloca mais para o nordeste do estado e ainda com acumulados que devem ultrapassar 130 milímetros em 5 dias. Sobre o sul e sudoeste mato-grossense, neste período, a chuva diminui um pouco. Ainda ocorrem pancadas, mas de baixo volume acumulado e que devem ocorrer alternada com alguns períodos de melhoria. E entre os dias 25 e 29 de janeiro, o mês vai terminando ainda com chuva bastante intensa. A chuva volta a ficar homogênea, atingindo todas as regiões de forma intensa e algumas áreas ainda devem receber volumes acima de 100 milímetros em 5 dias. Então, janeiro vai terminar com chuvas bem acima do que é normal no estado de Mato Grosso e também em boa parte do centro-oeste do Brasil. Fabiano. E Nadiara, chove bastante também sobre o sudeste do Brasil e também sobre a fronteira agrícola, o Matopiba, que reúne os estados dessa nova fronteira. Vai continuar chovendo forte sobre essas áreas de produção de soja? Vai continuar sim. A chuva forte continua sobre o sudeste e também sobre o nordeste do Brasil. Na verdade, no nordeste, os volumes de água devem aumentar ainda mais neste final de semana. Algumas áreas aqui do sudeste e também da região do Matopiba devem receber volumes acima de 100 milímetros em 5 dias. E aqui, como eu já adiantei, a chuva diminui um pouco sobre Mato Grosso do Sul, São Paulo, principalmente no sul do estado e principalmente região sul. Na região sul, esses próximos 5 dias terão predomínio do tempo seco. Só no Paraná que tem previsão de uma chuva, mas é bem mais isolada, não é aquela chuva que vai trazer transtornos como vinha sendo registrado nesses últimos dias. No próximo período, entre os dias 20 e 24 de janeiro, previsão de chuva na região sul, mas de forma muito isolada. Apesar de chover nos 3 estados, o volume será baixo, indicando que são pancadas isoladas alternadas com períodos de melhoria. Pouca chuva nesse período também para São Paulo e Mato Grosso do Sul e ainda altos volumes de água entre o norte mato-grossense, Goiás, Minas Gerais e toda a região do Matopiba. Então, o que antes era um alívio, a volta das chuvas para as regiões mais secas, agora já pode ser um problema. Tem previsão aí para
períodos consecutivos com volumes de água acima de 100 milímetros, então é uma chuva volumosa e persistente. Neste período aqui deve chover mais de 130 milímetros entre o oeste da Bahia e o Tocantins. E pelo menos até o dia 29 de janeiro a chuva não deve diminuir sobre o meio norte do Brasil. E neste período entre 25 e 29 a chuva também volta a se espalhar com um pouco mais de força sobre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O volume de água deve variar em torno de 30 milímetros, então não é uma chuva que deve trazer transtornos, como a gente vem acompanhando nesses últimos períodos, mas é uma chuva que deve garantir boas condições de umidade, especialmente na região sul, onde no Rio Grande do Sul a chuva já deu uma trégua um pouco mais longa, faz calor, então os produtores estão preocupados com a diminuição da umidade do solo, mas por enquanto a chuva está prevista aí para o final do mês e deve garantir ainda boas condições de umidade em todas as áreas produtoras. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com mais destaques da previsão do tempo. Depois de todos os problemas que os produtores de soja do Mato Grosso enfrentaram desde o início desta safra e com a perspectiva de haver uma redução na produtividade dos campos, os agricultores de soja do estado já se preparam para fazer o acionamento para acionar o seguro rural. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Valdir Pacheco. Com a baixa produtividade nesta safra de soja, produtores do Médio Norte de Mato Grosso recorrem ao seguro rural. A estimativa de produção nesta área é de 60 sacas. Mas com o veranico estabelecido nesta safra, vai haver uma quebra na produção. Com isso, o produtor acionou um sinistro no Banco do Brasil. Tem um seguro até 39 sacas por hectare. Como foi feita uma prévia de colheita ali, aí eu acionei o seguro porque ela não vai chegar a esse patamar dos 39, né? Aí o seguro cobre o que faltar. Esse soja foi plantado dia 7 de outubro, até o dia 10, talhão, né? E ela se desenvolveu normalmente, né? Com pouca chuva, mas ela cresceu normal, né? Aí chegou a hora de encher grão, né? Formou as vagens, chegou a hora de encher grão, aí começou o sol. 15 de novembro a 15 de dezembro, 30 dias de sol, aí não teve como, né? Aí houve muita falha, muito grão xoxo, né? E a produção vai produzir a metade do que deu no passado, né? Após o agendamento no banco, os peritos iniciaram a vistoria técnica para acompanhar a produtividade da área. Então nós vamos fazer colheita em vários pontos das áreas e aí a gente faz uma amostragem para que a gente faça a classificação de umidade e a classificação de impureza e estima qual foi a produtividade que a gente tem por hectare nesta área. Depois que a gente faz esse levantamento, a gente consegue fazer a estimativa de produtividade real da área e aí ele tem um nível de cobertura. Como funciona? A expectativa dele era de colher 60 sacas por hectare. Foi isso que ele tinha colocado como expectativa na contratação do seguro. No entanto, quando ele fez a contratação do seguro, ele usou um nível de cobertura que para ele, nesse caso, foi de 65%. Ou seja, da produtividade segurada dele seria só 65% dessas 60 sacas que ele estimava. Tá? Aqui, o que ele produzisse abaixo de 39 sacas era o que ele realmente iria receber. Então, isso é algo que a gente sempre fala para o produtor ficar muito atento durante a contratação, porque isso pode variar de 50% até 80% do nível de cobertura. Então, o aumento do nível de cobertura encarece um pouco o seguro, no entanto, no momento de uso desse seguro, te favorece, porque uma coisa é você ter 65% da sua estimativa segurada, outra coisa é você ter 80% segurada. O que a gente tem visto hoje, atualmente, com esse veranico, foi uma queda grande de produtividade. Existem muitos produtores produzindo muito abaixo do que tinha expectativa até então. O laudo dos peritos apresentou uma produtividade de 29 sacas por hectare. Valdir Pacheco, para o SBA.
A Agricultura BR traz o destaque agora da participação dos telespectadores, porque você já sabe, somos todos produtores e nós começamos o destaque com Francisco Corrente, ele que é telespectador assíduo de Santa Rosa do El Araguai, norte do Paraguai, mandou fotos do tempo pesado lá no Paraguai, também está chovendo, é chuva atrás de chuva também, uma realidade muito parecida com o que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul e ocorrendo também no estado do Paraná. Está chovendo bastante também lá no Paraguai. Nós temos a imagem das áreas de produção de soja do Francisco, que tem sempre participado do programa conosco. Obrigado pela sua participação, um grande abraço a todo mundo aí da Fazenda também. Bom, e falar em chuva, a gente destaca também a participação do Renan Antoniassi, ele que é de Itambé, no Paraná, mandou fotos da enchente lá pela sua região, a enchente que atingiu o rio Keller, que invadiu plantações de soja, pastos e as casas da população ribeirinha. Estão aí as fotos do Renan Antoniassi, então de Itambé, no Paraná, confirmando que a chuva por lá continua fazendo estragos. Obrigada, Renan, pela participação. Você que também tem fotos para nos enviar, envie, o telefone está aí na tela, 6796562266. Bom, e como a gente está falando em região sul do Brasil, vamos saber então como fica o tempo por lá, porque no Paraná, como a gente viu, a chuva continua trazendo estragos, mas no Rio Grande do Sul o clima voltou a ficar seco e por lá isso tem sido favorável aos produtores, aos agricultores. A gente fala agora com a Nadiara, então, para saber como fica a previsão climática para os próximos dias. Nadiara, quais são os destaques para o sul do país? O destaque é que a chuva diminui também sobre o estado do Paraná. Uma boa notícia para os produtores, especialmente aqueles que estão começando a colher a soja, alguns estão plantando também o milho. Então, boa notícia aí para quem precisa trabalhar no campo, porque agora a chuva diminui e, por enquanto, as condições de umidade são boas sobre o estado do Paraná. Grande parte das áreas produtoras do Paraná estão com índices de umidade de até 100% no solo. Já entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o tempo mais seco já tem diminuído um pouco a umidade do solo, principalmente no Rio Grande do Sul. A umidade já chega abaixo de 50% em algumas áreas do estado. E agora, nos próximos dias, expectativa de tempo bastante seco e elevação da temperatura sobre o interior da região sul. Neste sábado, o sol vai predominar em todo o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, até o interior paranaense. Chuva bem isolada apenas no litoral catarinense e litoral paranaense e na divisa do Paraná com o estado de São Paulo. À tarde, elevação da temperatura, as máximas devem ultrapassar 30 graus no Rio Grande do Sul, pode chegar até 36 graus na fronteira oeste, na região de Uruguaiana, bastante calor também no oeste paranaense e no meio oeste de Santa Catarina e também no meio oeste paranaense. No decorrer dos próximos 5 dias, algumas pancadas bem isoladas de chuva atingem o Paraná, litoral de Santa Catarina, mas é uma chuva que, além de isolada, deve vir com baixo volume acumulado, então não deve trazer transtornos e nem atrapalhar as atividades no campo. Sobre o Rio Grande do Sul, interior catarinense, previsão de tempo bastante seco. A partir do dia 20 é que as chuvas devem retornar para a região sul. Neste período, até o dia 24 de janeiro, é uma chuva ainda isolada, com baixo acumulado, mas até o final do mês a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Não há previsão para intensos temporais, como ocorreram no final de 2015, mas essa chuva já deve começar a garantir aí boas condições de umidade, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o tempo já ficou mais seco nesses últimos dias. Então, expectativa aí de tempo mais seco, mas não deve ainda faltar umidade para o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelos destaques. Até daqui a pouco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem informações sobre o aumento da infestação de percevejos nas lavouras do estado gaúcho. Você vai ver ainda hoje que a Argentina amplia mais uma vez a sua área de produção de milho e agora atinge 3.100.000 hectares. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. Atenção agora para as informações a respeito do mercado do trigo. A gente começa falando primeiro a respeito das pragas nas lavouras. E olha, o estado do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de trigo, teve a sua produção extremamente prejudicada por questões climáticas em relação ao trigo. Também tem tido outro tipo de problema, é o ataque de percevejos. É o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara.
O programa Alerta Percevejo, realizado por uma empresa privada, tem levado aos produtores de todo o país mais informações sobre o inseto. O percevejo é considerado uma das pragas que mais prejudicam a cultura da soja, causando dano direto no grão, afetando a qualidade e o balanço de proteína da semente. É uma praga que vem demandando grande atenção por parte dos técnicos, dos produtores, em todas as regiões produtoras do Brasil. E principalmente na nossa região, onde tem uma adoção no norte do Rio Grande do Sul, onde a adoção de soja intacta é muito alta, também tem favorecido o próprio manejo que o produtor tem adotado, tem favorecido para o aumento substancial dessa praga. Inclusive com grande potencial de perda e também grande dificuldade de controle. José, produtor rural de Ijuí, salienta que o percevejo sempre esteve presente nas lavouras, mas este ano a incidência do inseto ocorreu mais cedo, ainda no trigo. Já havia na palhada do trigo que tinha presença de percevejo, daí a gente fez monitoramento e já usamos tratamento de semente, né, para diminuir a população de percevejo. Preocupado com os possíveis danos, ele procurou mais orientações para evitar prejuízos com a praga. Ver novos manejos, novos produtos, né? Sempre estar por dentro aí do assunto para melhorar a nossa lavoura, né? O monitoramento continua sendo a principal ferramenta contra pragas e doenças na lavoura. Viviane Lara para o SBA. E a gente segue por aqui trazendo para você mais informações sobre o mercado do trigo. Primeiro aqui no Brasil, vamos aos números então, de acordo com o CPEA, para o preço da tonelada negociada ontem no estado paranaense. Olha, já adianto que o valor subiu bastante, recuperando todas as perdas no acumulado deste mês de janeiro. O valor saltou de R$ 726,71 no dia 13, última quarta-feira, para o valor anotado ontem de R$ 734,32. A alta no dia foi de 1,05%, o que fez a queda acumulada no mês de janeiro perder força e agora sim, valores em janeiro já somam alta. A alta chega a 0,85%. Bom, a gente continua falando sobre trigo, mas agora o destaque é para a Argentina. Bom, por lá a colheita do cereal segue e ao longo dos trabalhos no campo, a produtividade alta encontrada nas lavouras tem feito os órgãos oficiais apontarem que pode haver uma nova elevação na produção do trigo na Argentina, que até agora está estimada em 11 milhões e 100 mil toneladas. Até agora, a colheita foi feita em cerca de 95% de toda a área que eles cultivaram. E o rendimento médio, veja só, está sendo de 50,3 sacas por hectare. E em algumas propriedades, esse volume chega até 75 sacas. Só para a gente fazer uma comparação, o rendimento médio das lavouras de trigo aqui no Brasil para esta atual temporada está sendo estimado pela Conab em 39,5 sacas. Portanto, a Argentina está bem na frente enquanto ao termo produtividade. Para que o assunto continue sendo o trigo, agora o trigo dos Estados Unidos. E se a última semana do mês de dezembro foi ruim para as vendas e exportações totais dos grãos norte-americanos, principalmente trigo, a primeira semana do ano de 2016, entre 1º e 7 de janeiro, foi muito positiva. Para se ter uma ideia, a alta em relação à última semana de dezembro foi de 259%. Com isso, os norte-americanos totalizaram uma venda total de 290.700 toneladas na semana. Nós vamos acompanhar agora como é que está o acumulado de safra para o trigo dos Estados Unidos. Depois de várias semanas da temporada, nós temos aqui o destaque para o trigo norte-americano. Se o pessoal puder colocar no ar, tem o trigo dos Estados Unidos totalizando aquilo que já aconteceu durante essa safra 2015-2016, realizando um comparativo com as safras anteriores. Então aqui nós vamos ter aqui um total de histórico de vendas para 32 semanas na temporada 15-16 e observamos uma queda em relação a 14-15, aliás é o número mais baixo aqui dessas 5 safras lançadas no gráfico. Você tem aqui a temporada 14-15 com 19 milhões e 20 mil toneladas totalizadas e agora, já somadas as 290.700 toneladas, fica uma situação de 16 milhões 190 mil toneladas vendidas entre
32 semanas. A situação em relação a 14 e 15 é a de 15% a menos de vendas. E mesmo tendo esse volume um pouco maior de vendas na primeira semana do mês de janeiro, ainda fica bem abaixo da temporada 14 e 15, que já não era, como você pode ver aqui, um grande desempenho de vendas. E mais do que isso, o trigo dos Estados Unidos continua muito pressionado em relação aos números, principalmente relacionados ao dólar mais elevado no mundo todo e também às dificuldades de exportação que vem tendo os norte-americanos. Com isso, nós temos visto nas últimas semanas sempre o trigo vindo em queda. Juliana, como é que opera o trigo agora lá em Chicago? Na manhã de hoje, Fabiano, o trigo oscilava bastante na Bolsa de Chicago, tendo caído ontem por mais uma sessão seguida, ficando nos valores mais baixos dos últimos 7 dias, mesmo com o relatório apresentando números positivos de venda. A gente vai acompanhar agora como estão os números neste momento, então, para o cereal negociado lá fora. Veja só, as posições operam em baixa. Março opera com queda de 0,48% e negocia o trigo a $4,66 mais 50 por bushel. A posição de maio vem a $4,72, com queda de 0,47%. O trigo negociado para entrega em julho vem com baixa de 0,46% agora e é negociado a $4,78 mais 25, e a posição de setembro também cai 0,45% e negocia o trigo a $4,87 por bushel, mais um dia negativo então para os valores lá em Chicago. A seguir no Agricultura BR, você vai ver que a área de produção de milho na Argentina subiu mais um pouco na última semana e agora totaliza 3 milhões e 100 mil hectares. Enquanto isso, aqui no Brasil, os preços do cereal no mercado físico continuam com seu bom ritmo. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Bom, e o Agricultura BR está de volta e agora para destacar também a participação dos produtores rurais, telespectadores que participam, mandando suas informações do país inteiro e também fora do Brasil. Nesse momento, eu agradeço a participação agora do Letelier Pereira, de Jussara, no estado da Bahia. Obrigado pela sua participação. E ao Tarcísio Salles, de Santa Maria de Barreiras, no estado do Pará. E olha só, o Tarcísio traz uma contribuição importante em relação ao estado do Pará e a dificuldade em fazer a aquisição de milho. Ele diz que não há milho no sul do estado do Pará e precisam buscar no norte do estado do Mato Grosso. A dificuldade é grande no sul do Pará para a aquisição de milho, tem que buscar em outro estado. Essa é uma realidade que outros telespectadores já tinham apontado em relação à aquisição de milho. Aqui o Tarcísio, ele acaba expressando isso aqui de uma maneira melhor, tem ido buscar milho no estado do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, o que tem sido muito bom para esses produtores mato-grossenses, mas mostra também a dificuldade de pecuaristas, principalmente do estado do Pará, que precisam fazer a aquisição de milho. Obrigado pela participação, você pode participar também. E olha só, em relação a um diagnóstico, de certo modo, da produção de milho e soja do estado do Pará, você pode entrar no blog do Agricultura BR e no programa desta última quinta-feira, teve uma entrevista feita com o Almir Dal Pasquale, presidente da ProSoja, que ele diagnosticou ali a produção de soja e milho no estado do Pará. Bom, e falando em milho, a gente continua falando sobre o cereal por aqui, porque o momento é muito positivo para o milho no Brasil, não é? Tanto no mercado físico quanto no mercado futuro do país, os preços estão subindo. Desde dezembro, por exemplo, no mercado futuro, na Bolsa Paulista, o número de contratos negociados dobrou de dezembro até a segunda semana de janeiro. No mercado físico, os valores também têm apontado altas seguidas, acumulando valores bem mais altos do que um mês atrás, por exemplo. A gente vai acompanhar agora o indicador Milho Brasil, feito pela agência Rural Business, que é uma média para a gente saber o valor do mercado físico do cereal. Esse indicador toma como base 8 estados produtores do cereal aqui no Brasil, tomando como base o valor mínimo e máximo praticado diariamente. Ontem, preço médio da saca de 60 quilos anotou mais uma alta, chegando aos R$ 34,81. A gente vai relembrar agora o que aconteceu nos últimos 30 dias. Você vai ver comigo que a alta no acumulado do mês atinge já 19%.
No dia 14 de dezembro, o preço médio do cereal já era de R$ 29,25 no país. No dia 23, saltou para a casa dos R$ 30, permanecendo nos R$ 30,47 até o fim de 2015. Início de 2016, a saca do cereal atingia R$ 32,59, isso no dia 7, e não parou de subir. Ontem, 14 de janeiro, apontou mais uma alta, acumulando o valor de R$ 34,81, alta acumulada no mês de 19,01%. Este valor representa, portanto, essa alta para o cereal aqui no Brasil, que eu reforço, continua tendo valores positivos, tanto no físico, como a gente viu agora, quanto os valores negociados na Bolsa Paulista. Eu aproveito para agradecer mais outros telespectadores, aí o pessoal que acompanha a Agricultura BR pela internet, tem postado no Twitter. E aqui nós temos o Nuno e também a Denise. O Nuno, no começo dessa semana, postava que aqui para o Twitter do Agricultura BR, que o valor praticado na cidade de Campinas já alcançava a marca de R$ 43. Denise vai informando agora que tem valor a R$ 44 pagos na cidade de Campinas neste momento. Então, milho vai confirmando uma valorização muito interessante em relação aos valores pagos no estado de São Paulo. E é o estado de São Paulo, destaque de agora, porque nós temos aqui valores muito bons que começaram a apresentar essa valorização forte nos últimos 15 dias, principalmente, mas desde o ano passado o milho vem mostrando um fortalecimento dos seus valores. Destaque de agora, então, fica por conta de um estudo feito pela agência Rural Business, que mostram o que aconteceu nos últimos períodos para o valor praticado com o milho. Vamos trazer aqui as informações. Temos aqui o primeiro gráfico que mostra a produção no estado de São Paulo, mostrando o que aconteceu desde a temporada 11-12 até a temporada 15-16. Você pode observar claramente, em relação ao que vem ocorrendo com a produção paulista, uma diminuição na produção. A temporada 14-15 teve 4.170.000 toneladas e a 15-16, 3.920.000 toneladas. Nos últimos 5 anos, uma queda na produção de 20,1% para a produção de milho. Agora, o estado de São Paulo se tem produzido menos milho, por outro lado, é um dos maiores consumidores. O consumo no estado de São Paulo é bastante elevado. Tem essa participação aí do telespectador, apontando para preços bem mais elevados em relação a Campinas, é um valor de referência também para o estado de São Paulo, pago por lá. Vamos ver agora o que aconteceu em relação aos preços, aos valores praticados, já nesse acumulado de ano de 2016. E aqui esse estudo da agência Rural Business mostrando a questão dos valores, se o pessoal puder mudar, mudou aqui, temos os preços máximos praticados aqui entre os dias, acumulado de 13 dias, e aqui vai mostrando claramente uma tendência, né, o viés de alta para o milho praticado na média do estado de São Paulo. Aqui está se considerando o estado de São Paulo inteiro, então evidentemente você pode ter valores mais elevados que esse. Aqui eu já vou falar que o dia 12 e 13 teve um valor de R$ 40,50, então pode-se ter em algumas partes do estado valores menores e também valores maiores em relação ao milho. Então, desde quando começou o ano, se começou com um valor de R$ 35 e ele veio ganhando força, chegou nos dias 10 e 11 a R$ 39,50, para nos dias 12 e 13 já ter essa marca de R$ 40,50 por saca de 60 quilos. E aí agora nós vamos apresentar então uma média em relação a 13 dias nos últimos anos, foco principalmente no ano de 2014, 2015 e também 2016 para esse período do ano, de 1º a 13 de janeiro. Vamos trazer aqui então o próximo gráfico, ele está mostrando aqui o ano de 2012 até 2016, para efeito de comparação nós pegamos aqui o ano de 2015, porque 2015 teve um valor médio de 1º a 13 de R$ 26,15 por saca de 60 quilos e agora 2016 já tem uma média maior de R$ 36,19 por saca de 60 quilos do milho no estado de São Paulo, e aí considerando esse último estado o acumulado de dias do ano. E não é só no mercado físico que o preço do milho tem subido aqui no Brasil, no mercado futuro também. Ao longo desta semana, a gente viu os valores na Bolsa Paulista, BMF Bovespa, ultrapassarem a casa dos R$ 40, chegando até R$ 42 a saca.
A gente acompanha agora, então, como estão os negócios de hoje com o milho negociado na Bolsa Paulista, para saber como evolui os preços neste fim de semana. Veja só as posições de janeiro e março operando em alta neste momento. E a posição de janeiro já negocia o milho futuro a R$ 43,16, alta de 0,75%, portanto, 110 contratos negociados já a este valor, patamar do milho já alcançando os 43 no mercado futuro. Posição de março tem agora o maior número de contratos negociados, são 1.700, também em alta de 0,21%. Essa posição negocia o cereal a R$ 42,05 a saca. A posição de maio e setembro, neste momento, operam em queda. A de maio cai apenas 0,05%, negocia a saca a R$ 40,55. Enquanto isso, a posição de setembro cai mais 1,35% em relação ao fechamento de ontem. Negócios travados agora para essa posição a R$ 37,20 a saca. Fabiano. E olha, ontem a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso do Sul apresentaram dados a respeito da produção da oleaginosa e já a expectativa e o início do plantio do milho segunda safra em Mato Grosso do Sul. Quem esteve neste evento foi o repórter Caio Serrinoli, que traz mais informações. O lançamento oficial da colheita da soja e do plantio do milho aconteceu na Casa Rural em Campo Grande e confirmou a marca histórica em Mato Grosso do Sul, com crescimento da área plantada e de produção de soja acima dos 4%. De acordo com o Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, na safra 2014-15, a área plantada foi de 2.300.000 hectares. Na safra 2015-16, são 2.420.000 hectares, o que corresponde a um aumento de 4,1%. A atual produção está estimada em 7.260.000 toneladas, contra 6.970.000 toneladas na safra anterior, um aumento de 4,6%. No evento também foram divulgadas as estimativas para a segunda safra do milho, que atualmente é cultivado em 74% da área que recebe a soja em Mato Grosso do Sul. A expectativa é que para o ciclo 2015-16 sejam cultivados 1.790.000 hectares de milho safrinha, 4% a mais que no ciclo anterior. A projeção inicial de produção é que o volume de grãos ultrapasse as 9.500.000 toneladas, crescimento de 4,1% em relação à temporada passada. Mas no lançamento da colheita, o destaque ficou mesmo com a soja. A produtividade da leguminosa deve ser igual à média da temporada anterior, quando foram colhidas 50 sacas por hectare, mantendo o Mato Grosso do Sul na 5ª posição da lista dos maiores produtores do grão no Brasil. Porém, as condições climáticas são desfavoráveis para a fase de enchimento dos grãos e da colheita, e o índice de comprometimento da produção já tem variação de 5% a 25%. A gente projetava um aumento da produção de 6%, reduzimos para 4%. E se esse número, nos próximos dias, as chuvas não derem uma trégua e não conseguir ser colhido, aí sim a gente pode ter uma redução de forma significativa na produção do estado, podemos chegar até produzir um número menor do que o ano anterior e aí trazer aí muitos produtores, que é o principal, trazer uma série de produtores em condições críticas de condição de pagar as suas contas e de manter a sua rentabilidade e conseguir continuar produzindo. Os custos também aumentaram 14% em relação à safra passada. O principal fator foi o preço dos fertilizantes e fungicidas, que são cotados em dólar. Mas com o início da colheita, o que preocupa mesmo é o escoamento da produção. Hoje, a gente pega lá na região sul, tem várias propriedades, mas um número muito grande de propriedades que hoje não sai com o produto. Não tem. Se for colhido o produto, não vai conseguir ser transportado até os armazéns. Todos os produtores rurais estão imbuídos em ajudar o Estado, em ajudar os municípios e esperamos essa contrapartida também do Estado e do município para poder solucionar esse problema gravíssimo que nós temos hoje de estradas de várias propriedades rurais, várias lavouras que não têm acesso para poder escoar essa produção.
Além do escoamento de produção, o momento é de atenção com a ferrugem asiática. De acordo com o consórcio antiferrugem, 18 casos já foram registrados nesta temporada, 8 a mais do que na safra anterior. Por isso, os produtores precisam redobrar os cuidados na lavoura, já que a doença pode ganhar força com a alta umidade relativa do ar. Tá aí a situação de soja no Mato Grosso do Sul, também um destaque para o início do cultivo do milho, segunda safra no estado. A situação do Mato Grosso do Sul está complicada por conta das chuvas, chove todo dia e chove com muita afluência, chove praticamente o dia inteiro em boa parte do estado e isso tem prejudicado a produção. A própria ProSoja diminuiu a expectativa de produção de soja no estado em 200 mil toneladas, mas pode diminuir ainda mais se não houver janelas suficientes e adequadas para essa colheita acontecer antes que se tenha algum estrago maior nas áreas de produção. Olha, por aqui a gente continua falando a respeito de milho agora, principalmente. Você já viu alguns destaques em relação ao estado de São Paulo, participação de telespectadores do Twitter, Denise Nuno, que vem mandando informações a respeito dos preços praticados em Campinas. Na última semana nós tínhamos participação também de produtores do estado de Minas Gerais, acho que eu creio que é o Edson, próximo ao norte do estado de Minas Gerais, que já vinha dando conta que estava vendendo milho a saca acima de R$40 na região dele, no estado de Minas. Por aqui você vai saber como é que está a média de valores em Santa Catarina, porque Santa Catarina já foi batida essa média de valores em relação aos R$40, R$40 a saca de 60 quilos. A situação vem muito privilegiada por conta do dólar mais elevado, tem ainda demanda elevada também por conta de uma expectativa maior de exportação de carnes, principalmente de carne bovina aqui do país e, claro, outras questões que afetam o mundo, por exemplo, a África do Sul, que tem ajudado também a dar um suporte nos valores no mercado nacional. Vamos ver então o estado de Santa Catarina, primeiro destaque de agora, você tem aqui o preço médio para Santa Catarina de 1º a 13 de janeiro, portanto acumulado do ano. Você observa que os valores vêm em elevação, começaram o ano a R$ 35,50, vieram ganhando força, chegaram à estabilidade de R$ 36,50 entre os dias 6 e 9, depois ganhou força de novo, R$ 38,00, dia 12 e 13 já chegavam a R$ 40,00 a saca de 60 quilos para o milho no estado de Santa Catarina. Dando continuidade aos estudos, Santa Catarina tem apresentado um valor mais elevado, mais forte também para o milho no estado. Tem um grande consumo por conta das indústrias que trabalham dentro das cadeias produtivas da carne de frango e da carne de suíno principalmente, portanto, a demanda por lá é bastante elevada. Próximo gráfico aqui traz nova situação, é Santa Catarina em destaque, produção catarinense, você observa o que aconteceu nas últimas temporadas, vem praticamente estável a produção da temporada 15-16 em relação à temporada 11-12. A temporada 11-12 produziu 2.950.000 toneladas de milho, enquanto a 15-16 deve ter uma produção muito parecida de 2.940.000 toneladas, portanto, fica com uma situação muito próxima essas duas temporadas, tanto a 11-12 quanto a 15-16. Já o último gráfico, nós vamos ver o valor médio de acumulado do ano, tá? Acumulado do ano entre dias 1º e 13, e nós vamos trazer principalmente o comparativo dos anos de 2015 e também ano de 2016, saber como é que ficaram essas médias de valores. Por aqui você acompanha então o último gráfico, nós temos aqui o último gráfico preparado pela agência Rural Business, você vai vendo os anos anteriores e eu chamo sua atenção para 2015, que o valor foi de R$ 27,44 de valor médio e agora R$ 36,29 de valor médio pela saca de 60 quilos no estado de Santa Catarina. A Argentina aumentou mais uma vez a sua intenção de plantio de milho para essa atual temporada. Essa informação foi divulgada ontem no boletim divulgado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires.
Até a semana passada, a Argentina estimava cultivar 2.850.000 hectares com milho. E agora, essa estimativa saltou para 3.100.000 hectares. Isso faz cair bastante a queda na área plantada nessa temporada em relação à temporada anterior, a 14-15, que passa a ser agora de queda de 9% ao invés de 16%. A explicação para esse aumento na área cultivada está associada a alguns fatores. Um deles é o aumento da umidade do solo em algumas regiões. Outro fator é a área de plantio, o plantio tardio em áreas que haviam sido afetadas por granizo e também por inundações, e por um outro fator também no que diz respeito a que algumas dessas áreas afetadas eram antes de plantações de soja. E como agora já não é mais época ideal de plantio da oleaginosa, os produtores optaram por cultivar o milho. Vale a gente lembrar que, além desses motivos, em dezembro passado, o novo presidente do país, Maurício Macri, retirou os impostos sobre exportação do milho feitas pelo país e também eliminou todas as cotas de exportação do cereal, o que pode também ter animado mais produtores. O milho continua sendo destaque, milho no cenário internacional. Ontem houve a apresentação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apresentou que a semana entre 1º e 7 de janeiro teve um bom desempenho, atingiu 669.200 toneladas comercializadas no período, bem acima da média que era esperada, a máxima esperada pelos operadores de mercados norte-americanos, eram de 650 mil toneladas, portanto, essa meta ficou para trás. Você vai acompanhar agora como é que ficaram os números, agora já somados essas 669.200 toneladas, ao total de 19 semanas de vendas da temporada 2015-2016 para o milho norte-americano. E olha, apesar do bom desempenho na primeira semana do ano, isso não livra muito ou salva muito a situação e o desempenho das vendas totais, porque as vendas totais continuam com um déficit bastante elevado em relação à temporada 14-15 para o mesmo período. Esse déficit chega a 25%, é o que nós acompanhamos agora, mostrando aqui na análise gráfica o que aconteceu nas últimas temporadas em 19 semanas de safra nos Estados Unidos para vendas de exportações de milho. Você observa que a 13-14 tinha 28.980.000 toneladas comercializadas, 14-15 veio quase em linha com esse número, 28.160.000, e agora 21.120.000 toneladas comercializadas de milho lá nos Estados Unidos em 19 semanas de temporada. Esse número é bem abaixo do que aconteceu na 14-15, 25% abaixo, mostrando realmente que há grande dificuldade em relação às vendas e exportações deste cereal dos norte-americanos. Bom, e nem estes números positivos apresentados ontem fizeram com que o preço do cereal fechasse em alta em Chicago. Milho fechou o dia de ontem em baixa. E a gente acompanha então hoje como estão os valores, se eles recuperam um pouco destas perdas. E olha, não é esse o movimento que acontece não, o milho continua perdendo preço lá na Bolsa Norte-Americana. A posição de março cai agora 0,13%, negocia o milho a $3,57 mais 50 por bushel. Maio opera $3,62 por bushel, queda de 0,20%. A queda é a mesma para a posição de julho, que negocia o milho a $3,67 mais 50, e a posição de setembro cai agora levemente, cai 0,6%, agora ampliou um pouquinho a queda para 0,13% e negocia o milho a $3,73 mais 50 por bushel. Mercado oscilando bastante neste momento para o cereal lá em Chicago, mas seguindo a tendência de baixa. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações a respeito das vendas e exportações de soja dos Estados Unidos. A expectativa é de que sejam de 143.400.000 toneladas.
Você vai conferir daqui a pouco no Agricultura BR também outras informações sobre o café, mercado do café, que você vai ter aqui levantamentos importantes apresentados durante essa semana. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E neste bloco você tem as informações do mercado do café, a produção global e também as informações relacionadas aos números, aos valores praticados aqui no Brasil. E é por este assunto que a gente começa agora. Vamos aos indicadores do café aqui no Brasil, de acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Começando pela variedade Conilon, tomando como base o estado do Espírito Santo, os preços ontem caíram no mercado físico. Vamos acompanhar quanto está sendo negociada, então, a saca de 60 quilos dessa variedade. Veja só, ela saiu de R$ 389,55 na quarta-feira para R$ 385,07 no dia de ontem. A queda no dia foi superior a 1%, ela chegou a 1,15%. Mas mesmo assim, no acumulado de janeiro, apesar dessa queda expressiva no dia de ontem, o preço do Conilon no estado do Espírito Santo tem alta. A alta no acumulado do mês chega a 1,75%. Bom, para a variedade arábica negociada no estado de São Paulo, o dia de ontem também foi de queda no preço. Vamos acompanhar agora, então, o indicador para o arábica, que apontou ontem o valor de R$ 478,71 a saca. A queda no dia foi ainda mais expressiva do que a anotada para a variedade Conilon. O valor caiu de R$ 490,33 para esse que a gente vê ali na tela. A queda foi de 2,37% apenas em um dia. No acumulado do mês, a queda já soma 3,40% para o preço do café arábica negociado no estado de São Paulo. Bom, a gente continua trazendo valores do arábica no mercado físico do Brasil, mas dessa vez tomando como base a região sul do Espírito Santo. E esse indicador que a gente vai ver agora é feito pela agência Rural Business, que é um termômetro para saber qual é o valor pago ao produtor dessa região do país. Assim como aconteceu em São Paulo, o valor no estado de Minas Gerais também caiu. E a gente vai ver agora, então, o indicador para o café arábica na região sul de Minas Gerais. Olha só, no dia 14 de dezembro, o preço médio anotado nessa região do estado era de R$ 490 a saca. Esse valor se manteve estável até o início de 2016, quando no dia 10 de janeiro o valor saltava para R$ 512,50. No dia de ontem, preço caiu mais uma vez, caiu em relação ao valor anotado na quarta-feira e voltando para casa dos R$ 500. No acumulado dos últimos 30 dias, portanto, o preço do arábica na região sul de Minas já apresenta queda de mais de 2%. Por aqui o assunto segue sendo café, agora os negócios com café na Bolsa Brasileira, na Bolsa Paulista. Vamos saber como é que vem então o mercado futuro, as negociações aqui no Brasil. E aqui nós vamos então direto para São Paulo, trazer aqui os números, poucos contratos e a tônica dos negócios na Bolsa Paulista. A posição de março vem com uma posição negociada a $138,75 por saca de 60 quilos, vem com queda de 1,21%. Setembro, $140 mais 40 centes. Esse número aqui apresenta um recuo de 1,02%, portanto, negócios em queda, em baixa na Bolsa Paulista para o café. Por aqui a Agricultura BR fala agora a respeito da estimativa global para a produção de café. A Organização Internacional do Café divulgou um novo número e esse novo número traz uma leve alta, um leve incremento, agora alcançando 143.400.000 sacas. E o que acontece? De acordo com a OIC, países como o Vietnã, que é produtor de café robusta, e também a Colômbia, que possui uma produção de café arábica de alta
alta qualidade vão compensar um pouco a produção do Brasil. É porque a OIC continua apontando que há uma diminuição real dentro da produção do café dentro do Brasil e, com isso, outros países que aumentaram, tiveram uma produtividade um pouco maior e, como resultado, produção também mais elevada, acabam compensando essa situação. A primeira estimativa do órgão trazia essa mesma marca, 143 milhões e 400 mil sacas. Ela chegou a recuar essa estimativa em quase 2%, recuou em 1,8%, mas agora retoma a sua estimativa inicial, confirmando uma safra global de 143 milhões e 400 mil sacas de café. E a gente acompanha agora os mercados futuros dos cafés pelo mundo, tanto do Arábica quanto do Conilon. E a gente começa falando sobre o mercado futuro do café Arábica, tomando como base a Bolsa de Nova York, a plataforma ICE Futures. Olha, ontem o mercado do café vivia um dia de alta por lá e na manhã de hoje já caía, perdia preços, operava a cerca de $1,15 para a posição de mais curto prazo. Vamos saber se a gente já pode ir ao vivo para lá, então acompanhar os negócios e veja só, a posição de março cai ainda mais, opera agora $1,14 mais 30 por libra-peso. Essa posição cai 1,38%. Já o Arábica para entrega em maio cai 1,31% e é negociado a $1,16 mais 60. Julho, $1,18 mais 55 por libra-peso. Queda de, vamos retornar à tela então, lá para a gente acompanhar ainda a variedade arábica, isso mesmo, posição de julho também cai 1,37% e é negociada a $1,18 mais 55 por libra-peso. E a posição de setembro também baixa de 1,39%, negocia a saca, o libra-peso do café a $1,20. Por aqui o destaque segue sendo o mercado futuro do café. Você já chegou até a olhar rapidinho ali com a Juliana, ela estava mostrando café Nova York, o pessoal se adiantou, jogou Londres. Vamos saber agora, com um pouco mais de calma, como é que estão os negócios com café Robusta em Londres. É negociado na plataforma Life. Café Robusta é a referência para os negócios com o café Conilon aqui no Brasil, principalmente estados do Espírito Santo, Bahia e também Rondônia. Sempre lembrando que esses estados estão afetados pela questão climática. O Espírito Santo é o estado que mais produz café Conilon e é o que mais sofreu e vem sofrendo ainda com as condições de clima. No estado do Espírito Santo, apesar de ter uma chuva mais forte, mais intensa sobre a região sudeste do país, o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e norte de Minas Gerais têm sido, sim, pouco privilegiados com chuva, pouca chuva ainda nessas regiões de Minas e Rio de Janeiro e também em todo o estado do Espírito Santo. Bom, e os preços internacionais do café Robusta são ditados pelo Vietnã. Há pouco eu falava que há uma compensação na produção global de café exatamente porque o Vietnã produz mais e o Vietnã só produz café Robusta. Vamos ver como é que estão as posições negociadas hoje, praticamente dentro da estabilidade. Posição de março vem com $1.439 por tonelada, estável em 0,06% de alta. Posição de maio também vem estável, mas no campo negativo, com 0,06% de queda, negociada a $1.466 por tonelada. E julho vem com $1.491 por tonelada, recuo de 0,13%. Neste momento, são as três posições de mais curto prazo para o café Robusta. É um momento em que se tem a safra do café Robusta sendo colocada à disposição, começa a ter essa disposição no mercado internacional. Isso vem justificando as quedas que vêm sendo apresentadas regularmente na Bolsa de Londres. A
A gente volta a destacar o clima aqui no Agricultura BR, nesta participação da Nadiara, em especial para a região sudeste do país, porque as chuvas por lá também têm causado transtornos, tanto no estado de São Paulo quanto em Minas Gerais. Vamos voltar ao vivo até São Paulo, então, para falar com ela. Nadiara, essa chuva toda no sudeste deve continuar nos próximos dias? Continua assim, Juliana, só que agora a chuva deve diminuir um pouco sobre o estado de São Paulo no decorrer da próxima semana e deve aumentar justamente nessas áreas que estão mais secas um pouco, principalmente no centro e norte de Minas Gerais. E no Espírito Santo a chuva também volta a ser mais generalizada, mas ainda é insuficiente para cessar aí os problemas por causa da seca. Por enquanto, a umidade do solo continua bastante elevada em todo o estado de São Paulo, no sul, Triângulo e Oeste Mineiro. Nesta área em rosa do mapa, o índice de água disponível no solo chega até 100%, e no norte de Minas Gerais, Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro, regiões que receberam poucas chuvas nesse início de 2016, por enquanto ainda há um grande déficit hídrico e o índice de umidade do solo está abaixo de 10%. Agora, para os próximos dias, ainda a expectativa de chuva em quase toda a região. Amanhã, os temporais ainda seguem concentrados entre o norte de São Paulo, sul, Triângulo e Oeste Mineiro, e os temporais avançam também para o Rio de Janeiro. Previsão de muita chuva em toda esta área escura do mapa. Aqui no sul de São Paulo, a chuva já começa a perder um pouco de força no decorrer do final de semana. Durante a tarde, temperaturas mais altas no oeste de São Paulo, Espírito Santo e Norte Mineiro. No interior da região, expectativa de temperaturas mais amenas por causa do tempo chuvoso. Nesses próximos 5 dias, o volume de água deve ser mais elevado sobre o interior de Minas Gerais. Muitas cidades devem receber 130 milímetros em 5 dias. Essa chuva avança, inclusive, para aquelas áreas mais secas. A gente observa aqui no norte de Minas Gerais volumes acima de 70 milímetros, o que já deve recuperar um pouco a umidade do solo nesta região. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, também chuva generalizada, só que com volume um pouco menor, variando entre 30 e 70 milímetros. Em São Paulo, a chuva começa a diminuir no decorrer da próxima semana, tempo mais seco aqui sobre a metade sul do estado. No próximo período, entre os dias 20 e 24 de janeiro, mais uma vez chuva forte sobre o norte mineiro, chuva também mais significativa sobre o Espírito Santo, então essa chuva é boa para aquelas regiões que estavam mais secas, e por outro lado, diminuição da chuva entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Nessas áreas, apesar da previsão de pancadas, são chuvas bem mais isoladas, alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Juliana. Tá joia, Nadiara, obrigada pelas informações. E daqui a pouco na Agricultura BR você tem mais informações do mercado da soja, vendas e exportações dos Estados Unidos. E ainda nesta edição tem as expectativas para o mercado da mandioca este ano no Brasil. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta e agora trazendo os destaques para o mercado nacional da mandioca. Depois de 8 anos de bons preços, o mercado enfrentou um ano de 2015 muito negativo, o mais pessimista já visto na história. No ano passado, na temporada 14 e 15, houve muita oferta do produto e isso fez com que a safra fosse muito cheia. Isso aconteceu porque em 2013 os excelentes preços estimularam o aumento de plantio da cultura, tanto por produtores tradicionais quanto por agricultores que se aventuraram na atividade, o que acarretou em muita disponibilidade do produto no mercado e, consequentemente, refletiu na queda dos preços. Como se não bastasse, o quadro de crise foi agravado pela redução das atividades industriais na fabricação da fécula de mandioca no ano de 2015, o que não ajudou a baixar os estoques da raiz. A situação só começou a melhorar nos últimos meses do ano, quando o governo federal interviu através da compra de farinha e fécula, por meio de aquisições diretas para garantir o preço mínimo ao produtor. Somado a isso, o dólar em alta também favoreceu as exportações, impulsionando o início da recuperação dos preços. Para 2016, a expectativa do mercado é de que os preços subam, já que a rentabilidade negativa de 2015 influenciou na decisão dos produtores em reduzir a área plantada para esta nova temporada. Segundo o CPEA, a redução em Mato Grosso do Sul foi de 38%, na Bahia, 34%, no Paraná, 17% e no estado do Pará, 15%. A menor disponibilidade da raiz deve, então, causar uma disputa mais acentuada pela matéria-prima, resultando na elevação dos preços de todos os produtos da cadeia produtiva da mandioca.
Olha, no norte e nordeste do país, as chuvas vêm recuperando parte da umidade do solo das áreas que foram muito atingidas pela seca. Mas ainda parte desta região vive com uma situação um pouco mais complicada, com a umidade do solo bastante baixa ainda. Vamos saber da Nadiara Pereira como é que fica a previsão para a região norte e nordeste do país, para ver se essas chuvas continuam e principalmente, será que ela ocorre sobre todos os estados dessas duas regiões? Nadiara Pereira, tem parte do nordeste que nós temos a umidade do solo em recuperação e em outras não. Como é que fica a previsão do tempo? Olha, a expectativa ainda é de bastante chuva sobre partes do Nordeste, só que essa chuva deve atingir principalmente os estados da Bahia, parte do Piauí e do Maranhão. Algumas áreas mais ao norte da região e litoral leste não devem receber ainda tanta chuva, então a situação ainda segue um pouco mais complicada por causa da seca. Justamente estas áreas aqui do norte do Maranhão até o Rio Grande do Norte, entre o interior da Paraíba até Alagoas, ainda há um grande déficit de umidade, o índice está abaixo de 10%. Já nas áreas que receberam maiores volumes de água entre a Bahia e o sul do Maranhão, o solo já está mais encharcado. Em algumas áreas, o índice varia de até 50% a 100%, principalmente nas áreas em rosa do mapa. Agora, para os próximos dias, previsão de chuva em quase todos os estados. Amanhã, a chuva se espalha por todo o nordeste do país, só que a chuva ganha mais força entre Bahia e Maranhão. Nos próximos 5 dias, deve chover de 70 a 100 milímetros nesta área mais escura do mapa. A chuva se espalha pelo restante dos estados, só que principalmente na faixa leste e norte, é uma chuva mais irregular, com menor volume acumulado. E essa chuva tem conseguido aí aumentar os níveis de umidade nas principais áreas produtoras de soja da região que integra aí o Mato Piba. No próximo período, entre 20 e 24 de janeiro, mais uma vez chuva forte sobre toda esta área entre Bahia e Maranhão. O volume de água, inclusive, deve aumentar e em 5 dias pode chover mais de 130 milímetros. Na faixa leste e norte da região, ainda uma situação um pouco mais complicada, porque apesar da previsão de chuva, é uma chuva ainda de baixo volume acumulado, insuficiente para recuperar ainda da seca várias localidades que estão com um déficit hídrico. Sobre o norte do país, as chuvas também têm favorecido o aumento da umidade do solo, principalmente na faixa sul da região, entre Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins. No extremo norte da região, ainda há índices muito baixos de umidade, principalmente Roraima sofre aí com a longa estiagem desses últimos períodos. Agora, para os próximos dias, expectativa ainda de concentração da chuva forte mais ao sul, principalmente o sul do Pará, Tocantins, áreas do sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Em Roraima, nada de chuva significativa nesses próximos dias e muito calor, o que ainda segue dificultando aí os índices, deixando muito baixos os índices de umidade do solo. E no próximo período, entre 20 e 24 de janeiro, o índice de umidade deve aumentar ainda mais entre Pará e também Tocantins. Nesses dois estados, o volume de água deve ultrapassar até 130 milímetros nas localidades mais atingidas. E vai continuar chovendo bem entre Rondônia, Acre e Amazonas. Enquanto isso, tempo bastante seco nesta parte mais ao norte do Pará e também no interior de Roraima. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos e eu volto na segunda com mais previsão do tempo. Até lá! Até lá, Nadiara, um excelente final de semana para você e a equipe da Somar Meteorologia. Bom, por aqui o assunto volta a se concentrar na soja, porque o mercado físico brasileiro tem trazido valores cada vez mais elevados. Juliana. É isso mesmo, Fabiano. A saca de 60 quilos da oleaginosa, que havia perdido o patamar de R$ 77,00 nos últimos dias, voltou a recuperar esse suporte. A saca de 60 quilos fechou ontem o dia, em média, no Brasil, a R$ 77,08, acumulando alta no decorrer dos últimos 30 dias. A gente compara agora de como foi o valor nos últimos 30 dias, lá atrás, no dia 14 de dezembro, para agora, para você ver essa alta de 2,60% acontecendo, acumulando no último mês. Lá no dia 14 de dezembro, o preço médio anotado para a saca no Brasil era de R$ 75,13. Eu lembro, tomando como base o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 10 estados produtores. No dia 20, o valor saltava para R$ 75,85 e já no dia 26 chegava à casa dos R$ 76,00, quando fechou o dia R$ 76,33.
No início de 2016, o valor recuou um pouquinho, voltando aos R$ 75,88 no dia 5, mas logo em diante já voltou a operar em alta. No dia 10 subia, chegava a R$ 76,76 e no dia de ontem teve mais uma alta de R$ 77, fechando o dia a R$ 77,08 a saca. Esse foi o valor médio anotado ontem, então, para o preço médio da saca de soja aqui no Brasil. Fabiano. E sobre a soja aqui você já teve vários destaques do cenário internacional. Começamos o programa de hoje falando sobre a Argentina. A Juliana destacava que os argentinos, depois de terem subido bastante a sua área de produção, as primeiras estimativas da Bolsa de Cereais de Buenos Aires davam conta de uma área a ser produzida com soja de 19 milhões de hectares. Esse número veio subindo nos levantamentos da Bolsa, chegou a 20 milhões e 100 mil hectares. Foi mantido nessa semana, o relatório que foi divulgado na tarde de ontem, mas trouxe também um destaque de que as áreas de produção estão sendo invadidas por ervas daninhas. Algumas regiões estão sendo bastante afetadas, castigadas lá na Argentina. Outra informação do cenário internacional foi o desempenho de vendas e exportações do Departamento dos Estados Unidos, divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vendas e exportações da 19ª semana da temporada 2015-2016. Esse desempenho foi positivo em relação à última semana do ano de 2015. Lembrando que o que foi divulgado ontem se refere às vendas de 1º a 7 de janeiro. O comparativo direto com a última semana de dezembro fica bem mais elevado, foram 77% de aumento sobre as vendas. Totalizou 1.130.000 toneladas na semana, de 1º a 7. Entretanto, ficou em linha em relação à expectativa do mercado, que esperava vendas entre 700.000 toneladas e um teto de 1.800.000 toneladas. Com isso, vamos saber agora como é que ficou o total de vendas da temporada norte-americana para a soja em 19 semanas de temporadas. É o que nós temos aqui, mostrando o que aconteceu também nos últimos anos. Essa análise gráfica foi feita pela Rural Business, vai sendo demonstrado aqui o que ocorreu nas últimas safras. E você observa que a safra 15-16 vem com 39.230.000 toneladas vendidas em 19 semanas. É o terceiro melhor desempenho dentro dessa série histórica aqui de 5 anos, mas fica muito abaixo da temporada 14-15, que em 19 semanas já tinham feito a venda e exportação de 44.180.000 toneladas de soja. Essa diferença entre o que foi vendido na temporada 14-15 com a 15-16 alcança agora 11% em relação ao que vem ocorrendo agora. Menos de 40 milhões de toneladas foram vendidas de soja até o momento. De 19 semanas de safra nos Estados Unidos mostra realmente que as vendas e exportações norte-americanas vêm com certa dificuldade. Inclusive, o relatório de oferta e demanda, que também foi apresentado nesta semana, apresentou também uma ligeira redução nas expectativas das vendas e exportações de soja da temporada 15-16 dos Estados Unidos. Entretanto, diminuiu a expectativa de produção e também de estoques dos Estados Unidos. Os estoques chamaram muita atenção porque agora eles ficaram abaixo dos 12 milhões de toneladas. Vamos saber agora com a Juliana como é que vem os negócios em Chicago. Juliana. Bom, nós vamos ao vivo para lá, então, Fabiano, para acompanhar as últimas negociações com a soja na Bolsa Americana na Bolsa Norte-Americana nesta sexta-feira, fechando a semana de dias úteis. Veja só, a posição de janeiro opera agora na estabilidade, não possui negócios, últimos negócios a $8,96 por bushel. A partir de março em diante, a gente acompanha uma queda hoje negociada para a oleaginosa. Março opera $8,75 mais 50 por bushel, registrando baixa agora de 0,76%.
Maio opera com queda de 0,84% e negocia soja a $8,75 mais 50 por bushel, enquanto a posição de julho cai 0,78% no dia de hoje, já perdeu 7 centes de dólar por cada bushel da soja e negocia agora os contratos a $8,81 mais 25 por bushel, portanto, operações em queda neste momento, Fabiano, para a soja negociada em Chicago. Bom, o destaque continua sendo soja. Você já viu o que aconteceu com as vendas de exportações da soja dos Estados Unidos. Juliana trazia agora os negócios em Chicago. Vamos saber agora o que aconteceu com as vendas de exportações do resto do complexo soja norte-americano. No caso, apenas óleo de soja teve bom desempenho. Está tendo um desempenho melhor, vamos colocar assim, um desempenho melhor do que tinha na temporada 14-15. Isso chama bastante atenção, chamava a atenção da equipe de grãos da Rural Business também. Vamos ver então agora a análise gráfica que mostra esse produto do complexo, mostrando então agora óleo de soja aqui no Agricultura BR, mostrando que o desempenho vem sendo melhor do que no ano passado. Aqui os números são para 15 semanas, sempre lembrando que óleo e farelo vêm com semanas abaixo da produção de soja. E olha como ele supera o que acontecia na temporada 14-15. 14-15, em 15 semanas, tinham 489 mil toneladas vendidas. Agora, a temporada 15-16 vem com uma situação mais favorável, vem com uma soma 21% superior ao que ocorria na temporada passada. É isso que vem ocorrendo com a situação das vendas de óleo de soja dos Estados Unidos. Agora vamos ver o farelo de soja. O farelo de soja tem uma situação totalmente distinta que você acompanhou aqui no Agricultura BR. Farelo de soja vem com dificuldades na temporada 15-16 também, vem com uma diferença negativa em relação à temporada 2014-2015. É o destaque de agora, complementando então o complexo soja norte-americano, 15 semanas, assim como o óleo, e você vai observando os números aqui, chegando agora o farelo de soja a 6.190.000 toneladas contra 7.470.000 de 15 semanas da temporada 14-15. Isso representa, portanto, uma queda de 17% nas vendas e exportações deste produto. Você viu então aqui o complexo soja como um todo dos Estados Unidos, viu como é que ficou soja, viu também óleo de soja e farelo de soja norte-americano. Apenas o óleo de soja vem apresentando uma situação um pouco mais favorável do que aquilo que nós se tinha na temporada anterior. Bom, e para a gente fechar essa edição do Agricultura BR, a gente volta a destacar o dólar por aqui. Olha, hoje no Brasil a moeda americana voltava a subir, atingia R$ 4,04 no início do dia. E tirando então essa sequência de baixas, já que ontem a moeda americana fechava pelo terceiro dia seguido em queda aqui no Brasil. Vamos acompanhar os negócios de agora então para a gente fechar mais essa edição do Agricultura BR. Olha só, o dólar opera em alta de 1,05% neste momento, com a moeda americana sendo negociada a R$ 4,04 mais um. Portanto, agora mais um dia de alta para o dólar comercial aqui no país, para fechar a semana então com a moeda americana voltando a operar neste patamar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Antes, a gente relembra com você quais foram os principais destaques do dia. Olha, destaque para o mercado brasileiro do milho, mercado físico nacional tem alta em todos os estados e os valores em alguns deles já ultrapassa a marca de R$ 40. Nesta edição você viu vários destaques para a Argentina, um deles de que o país aumentou mais uma vez a sua área destinada ao milho para a temporada, que agora é de 3.100.000 hectares. Na edição de hoje também você viu com detalhes a expectativa da OIC para o fechamento da temporada em relação à produção de café do mundo todo, produção global ficando em 143.400.000 sacas de café arábica e robusta. E ainda nesta edição você viu que agora o tempo deve dar uma trégua no Paraná, as chuvas devem enfim começar a diminuir.
A gente vai ficando por aqui. Lembrando você que se você perdeu alguma informação, é só acessar esta edição na íntegra, através do portal do SBA. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.